Boa noite, gente. A gente já começa sorrindo, né? Graças a Deus. Pelo menos a gente tem motivos para sorrir, né? Como eu estava falando antes, é, essa semana a gente está gravando de novo ao vivo, que é bem bacana, porque vem os erros para a gente rir um pouquinho, né? Para quem está no ao vivo, ver isso que a gente vai cortar depois. Mas as 2 semanas anteriores, que foram um tema bem bacana também, como eu falei, a gente não colocou ao vivo, a gente deixou gravado, para não deixar de dar um pouco da palhinha, né, para que vocês pudessem conhecer um pouquinho das feridas emocionais, que estava na sequência da série que a gente ia concluir, para não ficar na falta. Então, a gente deixou gravado, gravou antes, em particular, e lançou para vocês. E hoje a gente está voltando para o ao vivo, né? Aí vocês relevem qualquer coisa aí que a gente vai tentando melhorar com o tempo. Sabendo que a gente está crescendo, nosso canal está crescendo, graças a vocês, né, que nos assistem e que compartilham com alguém que precisa, a gente vai crescendo aos pouquinhos. E vamos embora. Eu trouxe esses 2 temas que são bem interessantes para a gente refletir. Deixa eu abrir aqui minha apresentação. Estão me ouvindo bem agora, né? Tá bom o som? Tá sem ruído? O tema de hoje é percepção e subjetividade. A gente entende um pouquinho de percepção, a gente que é leigo um pouquinho, entende um pouquinho de subjetividade, mas a gente não sabe ainda o que é isso, o que isso traz para a nossa percepção em si, para os nossos sentidos, para as nossas emoções, para as escolhas que a gente faz na vida. A gente não tem ideia como a percepção e a subjetividade têm uma certa importância no nosso desenvolvimento, né? Para as nossas escolhas, para os nossos relacionamentos, para tudo que a gente vem vivendo nessa vida, né? Aí a gente, para entender um pouquinho sobre percepção e subjetividade, vou falar um pouquinho sobre o conceito, para a gente abrir um pouquinho a nossa consciência. Eu ainda estou fechando aqui o que eu traria para vocês, das minhas pesquisas. Claro que todos esses temas que a gente vem trazendo dentro do YouTube, da nossa segunda terapêutica, são temas que a gente acaba escolhendo, que não é aleatório, ele vem numa sequência, a gente traz um tema que vai puxando o outro, e vai puxando o outro, e a gente chega até aqui. Então, esse tema veio na sequência após as feridas emocionais. E a gente viu também que dentro dos comentários dos seguidores do canal, alguns comentavam coisas positivas, outras negativas, e muita gente não entendia muito o que seria trauma, né? Ficou aquele vácuo. Para algumas pessoas o trauma é algo, né, de um jeito, e para outras pessoas o trauma é de outro. Então, para a gente entender um pouco o que seria isso, a gente precisa entender o que é subjetividade e o que é percepção. Então, para algumas pessoas a verdade vai ser uma, e para outras pessoas a verdade vai ser outra. Mas, ao mesmo tempo, ela não vai deixar de ser verdade. Compreende? Então, a subjetividade, ela traz essa visão, para que você possa compreender que a verdade, ela pode ser, para você, de uma forma, desenhada de uma forma, perceptível de uma forma, e para outra pessoa, ela pode ser de outro jeito, mas ela não vai deixar de ser verdade. É por isso que eu digo que é muito subjetivo. Às vezes a gente faz escolhas, a gente vê coisas, a gente sente coisas, e é muito subjetivo, e depende da nossa percepção. Então, dentro da psicologia, a subjetividade, ela é um conceito para essa compreensão da natureza humana, né? Da percepção. Como é que a gente vai entender o que é a percepção? A gente precisa compreender a subjetividade dentro disso, né? É uma compreensão de natureza humana. Então, a subjetividade é o mundo interno, é aquilo que a gente tem dentro de nós, cada um indivíduo, né? As percepções individuais que se desenvolve ao longo da nossa vida, por meio de experiências. As experiências que a gente vai vivendo, vai passando, vai experienciando, vai trazendo para a gente a nossa subjetividade e as percepções que a gente tem diante de cada coisa que a gente vivencia, né? Interações e influências culturais também, quando a gente começa a interagir com outras pessoas, com outros ambientes, com outras culturas, a gente começa a desenvolver a nossa percepção de acordo com isso que eu nos apresentado,
e começa também a desenvolver a nossa subjetividade também. E a singularidade que diferencia cada ser humano. Então, a subjetividade é uma singularidade, é algo seu, é algo próprio seu, que diferencia você de cada um outro ser. Vocês estão me ouvindo bem, né? Cada um está ouvindo. O som tá bom? Então, vou polegar aí para saber. Então, a Macielma, ela vai ter as percepções dela da aula de hoje. Então, para Macielma, o som pode não estar tão bom, pode ter ruído, a imagem pode estar distorcida. E para a Iseli, ela pode ser totalmente diferente. A Iseli está ouvindo bem, a imagem para ela está legal, entende? Então, isso é subjetividade. A psicologia, ela explica que a percepção do tempo, ela muda de acordo com o interesse que a pessoa sente pelo que faz. Ou seja, dependendo do interesse que eu tenho sobre determinada coisa, a minha percepção ela pode ser alterada. Veja que coisa bacana. Acho que isso tudo está dentro da psicologia, isso tudo está dentro da subjetividade, da singularidade de cada um de nós. Então a gente às vezes não percebe. Por que muitas vezes eu sinto uma dor e aquela dor para mim é tão grande que outras pessoas, quando ouvem eu falar, eu estou com uma dor de dente, mas foi desse jeito, e para mim é tão meloso, é tão demorado, é tão difícil. Aí outra pessoa diz assim, nossa, já fiz isso, nunca fiz esse drama, entende? Então vai ter pessoas que vão olhar para você, a situação que você está passando, e vai dizer assim, olha, isso é frescura. Hoje eu estava dando uma olhada no YouTube e vi que tinha um rapaz que ele respondeu assim, depressão é férias para quem não quer fazer nada, uma coisa assim ele respondeu, né? Depressão é tirar férias para quem não quer ter problema, para quem não quer fazer nada, ele quis dizer mais ou menos isso. Então, para quem não sabe o que é depressão, que é uma ansiedade, que é um transtorno mental em si, para ele vai ser tudo mais simples, vai ser tudo mais fácil, compreende? Então, a gente precisa entender isso, que é subjetivo. A minha dor, ela vai ser diferente quando ela é observada de fora por outras pessoas. É por isso que a gente também falta muito na empatia. Que a empatia seria o quê? É o meu olhar, né? A partir do momento que eu me coloco na situação do outro, e entendo que eu também poderia passar por aquilo. Então, eu tenho empatia diante de uma mensagem como essa que o rapaz falou, depressão, tirar férias para quem não tem preocupação, eu teria que olhar com empatia e dizer assim, não, depressão pode ser algo ruim. Eu não sei, porque eu nunca passei, então eu não sei. Eu não posso simplesmente chegar e dizer que é frescura, né? Então, assim, isso é ter empatia, é a gente entender que cada um tem o direito de pensar diferente, entende? Então, a subjetividade, ela traz essa reflexão para a gente, trabalhada dentro da percepção que nós começamos a apurar de acordo com a nossa vivência no mundo, né? Então, a psicologia, ela vai explicar que a nossa percepção, ela vai mudar de acordo com o interesse que nós temos. Por exemplo, dentro de um relacionamento amoroso, muitas vezes a gente vai ter uma percepção do nosso parceiro, da nossa parceira, e nem sempre é a verdadeira. É a nossa subjetividade, é a nossa avaliação que vai fazer com que a gente enxergue defeitos e qualidades naquela pessoa. E isso é subjetivo. Nós vamos criar de acordo com o nosso interesse. Se é interessante para mim, eu posso exaltar as qualidades ou os defeitos do outro dentro da relação. Compreende? Então, ela pode mudar de acordo com o interesse. A subjetividade é algo que varia de acordo com o julgamento de cada pessoa, como eu falei. Para Macielma, algo vai ser diferente. Isso aqui está quente. Não tem pessoas que gostam de pimenta? Então, quando você coloca pimenta numa comida e você vai dar para uma pessoa que não gosta de pimenta, ela vai dizer, nossa, tá horrível, tem muita pimenta, tem algum tempero diferente, eu não curto. E a outra vai dizer, não, para mim tá ótimo, você pode botar até mais. Então, isso é subjetivo, porque a percepção do paladar dela, ela está apurada para aquilo ali, para ela isso é simples, para outra pessoa não vai ser. Então, o que isso deixa para a gente refletir hoje? E a percepção
E a subjetividade é algo muito importante quando a gente está numa jornada de autoconhecimento e a gente precisa se conhecer para entender o lugar que a gente ocupa no mundo, para onde a gente está indo, da onde a gente veio e aonde a gente quer chegar. E isso a gente precisa ter muito bem apurado. Compreende? Qualquer dúvida, vocês deixam aí no comentário, que eu vou dar uma olhadinha depois, tá certo? A subjetividade é algo que vai variar de acordo com o nosso julgamento. Então, consistindo num tema que cada vez, cada um indivíduo, ele pode interpretar de uma maneira diferente. Como eu falei alguns exemplos aqui, né? Ela vai depender de cada interpretação, de cada julgamento individual. A gente está aqui numa sala hoje, tem pouquinha gente, não chegou muita gente agora, mas o pessoal vai ver no YouTube depois. Então, o que, é que a gente percebe? Que cada um vai olhar num momento, né, as emoções que você está sentindo naquele momento, né, e vai ter uma maneira de interpretar. É a mesma coisa no texto. Quando a gente vai ver uma história, um romance, uma história de drama, qualquer outra coisa, e a gente vai fazer a interpretação do texto. Quando a gente está em um curso e o professor pede, olha, interprete esse texto e traga para mim a tradução do olhar que você tem para ele. Então é bem subjetivo, né? A gente, quando está também fazendo um curso que a questão é aberta e você tem o direito de responder de acordo com o que você pensa sobre determinado tema, é bem difícil você errar essa questão, porque você vai responder com o seu olhar, entende? Então é tudo bem subjetivo, vai depender de como você percebe o que você está julgando e depende do seu interesse, como eu falei agora, né? A percepção, ela precisa ter interesse, nós precisamos desenvolver um interesse por determinado assunto, coisa, para que a gente possa ter uma percepção mais apurada daquilo ali. A subjetividade, né, ela produz na relação das forças que atravessam o sujeito. Ela vem da relação das forças que nos atravessam, né? No movimento, no ponto de encontro, das práticas de observação. Então, o que eu estou observando? O que eu estou sabendo? O que eu posso fazer? Né? Com os modos de subjetivação. Ou seja, o que eu posso fazer, o que eu preciso fazer, o que pode, o que não pode, vai depender muito da minha prática de observação, para que eu possa entender, né? E trazendo mais assim, para a gente entender a subjetividade, né? Quando dizemos que uma pessoa está subjetiva, queremos dizer que ela está expressando as suas opiniões, as perspectivas pessoais sobre um determinado assunto. Ou seja, como eu usei o exemplo de uma redação, de uma interpretação de texto, né? Quando a gente quer dar a nossa opinião pessoal sobre aquele determinado assunto ou coisa, uma perspectiva pessoal minha. Então, é o meu ponto de vista, né? E se limita estritamente aos fatos ou manter uma postura imparcial. Essa é a minha postura, essa é a minha visão. Né? Veja só, quando a gente vai entrar na cultura, a gente vai ver assim, para mim a religião tal é a melhor. Porque eu me enquadro naquilo ali. Porque tem um interesse naquele determinado assunto. Então, para outra pessoa, uma outra religião vai ser mais legal. Esportes, eu gosto de nadar, o outro gosta de correr, o outro gosta de caminhar. Então, é subjetivo. Qual é o meu interesse? Então, para mim, quando eu for falar de um determinado assunto, vai ser muito mais interessante eu defender a pauta diante daquilo que eu me interesso, eu vou defender. Entende? Então, a subjetividade da psicologia, ela oferece uma explicação profunda do conceito que a gente precisa entender. A subjetividade, ela se refere à capacidade de experimentar, de interpretar o mundo de forma única, baseada nas nossas próprias experiências, nas nossas emoções. As emoções, justamente, é aquilo que a gente coloca dentro do processo do controle emocional, da inteligência emocional, que é justamente a pauta que a gente tem principal, que é o autoconhecimento. Quando as nossas emoções estão conturbadas, quando a nossa percepção está conturbada, tudo que a gente vai ver vindo de fora vai ver de forma conturbada, diferente. E às vezes um problema que a gente vê enorme, ele não é nem tão grande assim. É apenas a nossa percepção nos mostrando de um ângulo, de um ponto de vista diferente, que a gente está vendo tudo muito mais ampliado. Então, para usar um exemplo, um ansioso, ele vê tudo muito amplo.
Ele vê tudo maior do que ele já é. Aí, se uma coisa é ruim, ele vai ver muito mais ruim do que ele é. Se uma coisa está longe de acontecer, ele vai ver muito longe, impossibilidade de acontecer. Então, dependendo de qual é o transtorno, o processo psicológico que você está passando, isso vai fazer com que a sua percepção deixe você ainda mais confuso, né, com a percepção alterada, sem condições de decidir, de tomar decisões sérias diante dos fatos, entende? Então, eu achei bem bacana trazer esse tema, porque é algo que a gente precisa ter mais atenção para isso, né? E prestar atenção em tudo que acontece, para que a gente possa ter mais propriedade sobre as nossas ações, as nossas escolhas, né? Então, uma mulher que está passando por uma TPM, né? Eu gosto de usar como tem muita mulher no nosso grupo, a mulher durante o processo de TPM, a TPM, que é o antes da menstruação, e o durante a menstruação e o pós-menstruação. Para algumas pessoas esse processo é muito difícil. Tem pessoas que passam 7, 8 dias, 10 dias menstruadas, né? Então as alterações hormonais vão fazer com que a percepção dela fique muito mais ampliada e tudo se torne muito mais complexo. Então, nesse determinado momento, uma rejeição, uma palavra mal colocada vai machucar, e coisas vão ficar muito mais amplas para que ela se sinta esse sofrimento muito mais aprofundado, né? Existem pessoas que passam por isso. Então, assim, a gente precisa ter percepção apurada para entender o que está acontecendo e entender a nossa subjetividade também diante das coisas. A subjetividade, ela vai trazer para a gente o quê? Olha, você está vendo desse jeito, mas você precisa observar e ter empatia pelas pessoas que estão vendo de forma diferente de você, de outro ângulo. Então não tem erro. Ninguém está errado, ninguém está certo. Você apenas está vendo de um ponto de vista. Precisa observar, aceitar, compreender e ver que o outro está vendo de um determinado ponto de vista diferente do seu. Isso não quer dizer que é errado, entende? Então, essa explicação que a psicologia traz é sobre as nossas emoções, né? A gente vai ter a capacidade, dentro da subjetividade, da individualidade nossa, de interpretar, de experimentar o mundo de uma forma única, baseada nas nossas próprias experiências, emoções e perspectivas. Então, eu estou vendo de uma perspectiva, eu estou vendo de um ângulo. A minha emoção está como hoje, eu estou feliz, então eu vou ver tudo de uma forma mais romântica, mais harmoniosa. Se eu estou triste, eu estou vendo já de uma perspectiva de humor muito alterado. Então, tudo, alguém me fez uma surpresa, eu posso não gostar, né? Alguma coisa ruim acontecer vai ficar pior ainda, porque eu já estava com o humor alterado, entende? Então, de acordo com as minhas experiências, tudo vai ser diferente. Se o meu dia já não foi legal, eu pego um ônibus, alguém pisa no meu pé, eu já vou reagir de uma forma totalmente diferente. Porque eu posso fazer uma somatização e acabar descontando uma pessoa que bateu no meu pé, às vezes sem querer, dentro do ônibus, e eu vou descontar tudo naquele cara, entende? Ou naquela mulher. No trânsito mesmo, você tem um dia de trabalho terrível, que brigou com o chefe, ou ficou desempregado, aí pega o carro, vai dirigir, tá todo mundo na sua frente, aí de repente alguém te tranca, você tá armado lá, aí você já sai, pá, dá um tiro na pessoa. Uma discussão de trânsito, você de repente mata alguém, porque você já estava no estofim, né, somatório total, e de repente você acaba fazendo algo que você vai se arrepender. E foi um momento em que suas emoções, a sua percepção, né, a sua subjetividade estavam colocadas apenas olhando para o seu problema, centralizando apenas naquele momento, e esquecendo de processar outros processos cognitivos que pudessem te ajudar a ter um senso mais apurado, mais equilibrado dos fatos ocorridos, entende? Então a gente precisa ter para isso, para entender o que é a nossa percepção, como estamos percebendo o mundo e como vai ficar tudo depois dessa forma que nós estamos percebendo. Então, alguns transtornos, né, que a gente vê dentro da área, eles vão fazer com que a nossa percepção ela fique alterada. Então, tudo vai ficar muito difícil, dependendo de qual é o transtorno, de qual é o momento que você está vivendo, se é uma depressão, se é uma ansiedade, se é uma síndrome do pânico, então tudo vai ficar diferente. Para quem está dentro de um processo de síndrome do pânico, o quarto fica pequeno, tudo fica maior, parece que vai engolir. Ou então fica pequenininho demais e você fica achando que vai sufocar.
Se você entra no ônibus, eu já tive um episódio de pânico, onde eu estava dentro de um micro-ônibus, pequenininho, né? E não tinha quase ninguém no ônibus. Eu peguei um ônibus para ir de um trecho para outro, que era um percurso que esse ônibus fazia, e eu não conhecia o lugar, mas eu estava com problemas, né? Passando por dificuldades naquele momento. A minha percepção estava muito alterada, e quando eu entrei naquele ônibus, eu comecei a sufocar, a ter a sensação que aquele ônibus estava pedindo demais para mim. E o ar começou a faltar, e eu comecei a ter um ataque de pânico. Então, essas coisas acontecem. E a gente vai acabar, né, passando por isso. E precisamos ter um pouquinho de entendimento sobre o assunto, para que a gente não fique sem ter entendimento sobre aquilo que acontece com a gente, né? Ai, deixa eu ver aqui. É muito preocupante quando uma pessoa não consegue dormir. Isso altera muito a percepção da pessoa. Assim. Os transtornos do sono alteram a percepção, sim. Outros transtornos também alteram. Da alimentação, né? Vícios também alteram a percepção. A bebida alcoólica, a droga, altera a percepção. Qualquer substância, né, ansiolítica, altera a percepção. Inclusive, a medicação, né, também altera a percepção. Algumas medicações feitas justamente para acalmar, para ajudar você a ter um certo controle, né, sobre o que você está passando. Então, ela altera assim, a sua percepção, altera o paladar, altera a visão, altera o cheiro, todo esse processo. A gente vai falar também um pouquinho já, né? Está diretamente também a subjetividade, né? Ela está relacionada à empatia e à compreensão mútua, como eu falei, eu venho falando, né? A empatia e a compreensão mútua. Quando eu falo de empatia, não é só, ai, vamos juntos, estou preocupada com fulano, vou ser legal, vou ajudar alguém que está com alguma síndrome, com uma doença rara. Empatia não é só isso. Empatia é você realmente entender, porque hoje o fulano não está bem. Hoje o fulano não sei o que aconteceu. Eu não preciso saber que aconteceu algo ruim, mas eu já deduzo que não está bem. Porque uma pessoa que fere, ela não está bem. Uma pessoa que machuca, que é agressiva, ela não está bem. Ela está mais ferida do que a pessoa que ela quer agredir. Então, assim, mas é bem difícil, né? Eu estou falando, é muito bonito a gente falar, a gente explicar algo, mas a gente vivenciar, trabalhar a nossa subjetividade, a nossa percepção, é uma jornada longa para a gente compreender isso. Mas eu trago esse tema com o objetivo justamente da gente poder ter esse entendimento, para que a gente possa perceber, olha, será que a minha percepção está alterada? Será que eu não estou percebendo o outro, eu não estou tendo essa compreensão, essa empatia mútua, né? Permitindo, assim, ó, veja só, essa empatia, essa compreensão mútua, ela vai permitindo-nos perceber e considerar os pontos de vista dos outros, como eu falei, né? Ampliando, assim, o nosso próprio entendimento. Quando a gente começa a conhecer o outro, quando a gente começa a se preocupar com os outros também, né? O significado da subjetividade, né? Tá, Marcelo, agora, não. Só Jesus na causa, Marcela. Vou rir. Porque a Marcela, agora, depois que ela tomou o chá de hortelã, ela tá. A subjetividade dela tá levando tudo pro hortelã. Mas você acha que todo mundo que tomar um chá de hortelã vai também começar a sentir os mesmos sintomas que a Marcela? Entende? Então, assim, olha a subjetividade dela, né? Ela colocou toda essa expectativa, né? Essa percepção dela no hortelã. E está tomando chá de hortelã e está ficando incrível. Sensacional. Ai, meu Deus, já tem que rir, Marcel. Mas que bom, né? Que bom que você está fazendo isso. Tem pessoas que vai fazer atividade física, né? Vai praticar atividade física e consegue tomar isso, né? Também começa a ter mais controle. 2 toneladas, 2 toneladas, sério, para você. Eu não vou nem entrar, não tá? Eu tô já mastigando a hortelã, querida. Não tô nem só no chá, já como ela inteira, crua.
eu coloco na salada de vez em quando. Eu nunca mais comprei, mas vou até entrar. Não estou comprando essa semana para ver se a Marcela está feita com a hortelã. Aí aqui, a subjetividade, né, ela é necessária para destacar que implica, né, na existência de um sujeito. Toda essa subjetividade, ela destaca que nós somos o sujeito, nós somos a origem da história, nós somos o núcleo da história, né? Isso significa que temos que ter em mente que a pessoa é única em seu modo de pensar, né, de falar, de agir. Cada indivíduo tem suas próprias experiências na vida e são particularidades, né, que nos fazem únicos. É por isso que nós somos únicos, né? Pode ver só, a Marcela tomando chá de hortelã. Então, assim, é a forma dela, é uma forma única dela de ver a saída aí no hortelã. Nada a ver, mas tudo bem, né? Vou tomar chá de hortelã para ver. Você sabe o que, como é que eu posso dizer assim? O que mesmo que você, né, em algumas características, você precisa, é, ou outras pessoas também precisam, o conjunto de todas as suas particularidades, ela vai acabar sendo, né, o que faz você ser diferente, singular, entende? Eu gosto de ser subjetiva, eu não gosto de ser igual a ninguém, eu acho massa essa possibilidade de a gente ser subjetivo, porque a gente não pode ficar preso unicamente a uma opinião. A gente também tem que ter outras opiniões, a gente também tem que entender que um bolo, para algumas pessoas tem que bater a clara em neve, para outras tem que usar a batedeira, para outras tem que usar uma travessa para bater, né? Um bolo, bater no bolo, para outros não vai precisar de ovo, para o outro não vai precisar de ovo, não precisa de leite, outro bate no liquidificador, outro bate a mão. Então, assim, é subjetivo. O importante é que o bolo no final fique fofinho, gostoso. E cada um tem a sua forma de fazer, não é verdade? Então, essa subjetividade eu acho muito bacana, porque isso faz com que a gente seja único, né? Até os irmãos gêmeos, eles têm a mesma aparência, mas não são iguais. E a gente precisa entender isso, né? Isso porque eles têm a personalidade, as personalidades deles são diferentes, eles possuem as experiências de vida deles. Cada um vai desenvolver a experiência, até dentro do útero, fora do útero e as células, tudo que ele percebe, o mundo vai ser diferente. Ele tem a experiência dele de vida diferente, né? E por essa razão, duas pessoas diferentes, elas podem ter opiniões diferentes. O sabor do mesmo sorvete vai ser diferente, como eu falei para vocês, né? Também, e por esse motivo, né, as pessoas entram em discordância de opinião sobre o mesmo assunto. Quando a gente fala de política, cada um vai ver de um jeito, a gente está passando aí por esse processo de eleições, né? Então, cada um está aí, entrando em discussão, e sem entender, sem ter empatia, sem ver a subjetividade do outro, a percepção do outro, só quer que a sua esteja certa, entende? Cada indivíduo irá se posicionar no mundo de acordo com os seus valores. Como eu falo para vocês também, qual é o valor que você tem? Os seus princípios, o que é que você constrói dentro desse pacote de valores e princípios, né? Então, os meus valores vão me fazer diferente da Marcielma, da Estelle, e todos fazem parte do nosso grupo, entende? Nossa subjetividade, né, ela influencia. A nossa subjetividade, ela influencia por diversos fatores, não só a nossa vida, mas todo o nosso dia, o nosso momento, o segundo, mas toda a nossa vida, né? Então, a gente precisa entender isso. Uma coisa que eu estava aqui para a gente refletir né, influências que ela pode trazer dentro da cultura, dentro da família, né? A gente vai ter subjetividade dentro da cultura, a gente não vai ser igual, a gente não vai ter a mesma cultura, o mesmo pensamento, a gente não vai gostar das mesmas músicas, dos mesmos passeios, né? Das mesmas tradições, costumes sociais, dos mesmos grupos. A gente tem a nossa subjetividade. Dentro da família, as crenças, ai, meu pai é religioso, eu não sou. Né? Uma pessoa da minha família é evangélica, a outra é do candomblé, a outra não tem religião nenhuma, a outra é ateu, entende? Então, nós temos a nossa subjetividade. Experiências pessoais também. A gente vai ver a influência das experiências pessoais, né? A vivência, a memória, tudo que a gente vai vivendo, vai guardando na nossa memória, vai moldar a percepção individual. A minha percepção individual.
né? Na educação, no processo de aprendizado, no desenvolvimento intelectual. Então, cada um vai aprender numa velocidade, cada um vai começar a processar o seu intelectual diferente, né? No contexto social, no ambiente, nas circunstâncias, né? Em que a pessoa está inserida, a gente também vai ter toda essa explicação para a subjetividade, né? Aí a gente vai ver também a subjetividade da sociedade, né? É importante também afirmar que as particularidades nossas, né, do indivíduo, também são indicativas da nossa posição na sociedade. Nós vamos ocupar um espaço na sociedade de acordo com os indicativos da nossa particularidade, né? Aonde a gente quer chegar, qual é o nosso lugarzinho que a gente encaixa, né? E isso tudo porque a gente se agrupa com quem a gente se identifica, entende? A gente vai ficar óleo e água, né? A gente vai ficar junto das pessoas que pensam semelhantes a gente. A gente vai querer estar junto de coisas que a gente se identifica. Lembra que eu falei que vai depender do teu interesse? A percepção, ela vai depender do teu interesse. Então, você vai perceber mais algumas coisas. Por exemplo, eu quero comprar uma casa. Quando você procura uma casa para comprar, você vai começar a ver casa em todo canto. Porque a sua percepção, ela desenvolveu para aquilo ali. Então, vai aparecer casa. Se eu comprar um carro, vai começar a aparecer carro para você. Uma determinada coisa, você vai botar foto e aquilo ali vai começar a aparecer para você. Porque a sua percepção vai estar de acordo com o que você tem interesse, né? Então, a gente vai procurar grupos que a gente se identifique. Então, essa nossa particularidade, né, nos faz diferente dos outros, né? Aí a percepção. O que seria a percepção? Você falou da subjetividade, né? Subjetividade junto com a percepção que acaba tendo. Entendeu? A percepção é a capacidade, veja só, perceber, a percepção é a capacidade de processar, interpretar os estímulos sensoriais recebemos através dos órgãos internos. Então, os nossos órgãos internos, os nossos sentidos, vão fazer com que a gente capte o que está acontecendo, processe e interprete. Entende? Então, esse é um processo cognitivo que permite atribuir significado ao ambiente em que ele encontra. Veja que coisa interessante. Talvez você tenha pensado sobre percepção, sobre a subjetividade, mas não tem olhado como a gente está olhando agora, percebendo coisas, né, no nosso dia a dia que trazem esse processo que a gente vive aqui. Então, a percepção ela é influenciada por diversos fatores, como as experiências passadas, os interesses, a forma como processamos as informações, né? Eu já falei. Por isso é comum que as pessoas percebam a mesma situação de forma diferente. Uma música, tem gente que vai viajar naquela música de dois, a outra vai viajar de outro, né? Então, existem vários tipos de percepção. Entre eles, esses tipos de percepção, a gente tem a percepção visual, nós vamos ver e vamos perceber o mundo de uma forma através da visão. A interpretação dos estímulos visuais, as cores, né? A forma que a gente vê as coisas, obtidos através dos olhos. Tudo isso a gente vai ver através do nosso olho. Então, a percepção visual também é outra percepção. É a capacidade da gente interpretar o comportamento de outras pessoas através do social, da convivência. Né? A percepção musical, ela vem através da audição, a capacidade de conhecer e perceber o som, o ritmo, a melodia. E o ritmo não é só uma música. O ritmo é o som de uma cidade, o som de um lugar. Não sei se você já reparou que existem lugares e cidades que têm cheiro. Não sei se vocês já repararam isso, eu já percebi. Tem lugares que a gente vai, tem lugares fedorentes, sabe? Não tem um cheiro legal. E tem lugares que você diz assim, poxa, aqui tem cheirinho de terra, de ovo, né? Tem lugares que você vai sentir. Tem pessoas que você vai sentir o próprio cheiro dela, não é o perfume que ela usa. Então a gente vai sentir também a percepção, né? Através do nosso texto, dos nossos sentidos, né? Então, lá da percepção, ela tem uma origem do latim, e ela vem do percepzione, percepzione. Então, terrível, né? Também ela vem do latim, a palavra percepzione. A
percepção é a função que ela é desenvolvida pelo cérebro, né, que atribui significado aos estímulos sensoriais, como eu falei, a partir de um histórico de vivências passadas. A percepção do indivíduo, ela organiza e interpreta as suas expressões sensoriais a partir do significado que você dá às coisas que você vivencia no seu meio, né? Então, consiste na aquisição e interpretação. Ouviu um ruído? Não deu para ouvir direito? Então, ela consiste na aquisição e interpretação, na seleção e organização das informações que a gente vai obtendo pelo sentido, né? A percepção, ela pode ser estudada do ponto de vista pelos estímulos dos órgãos de sentido. Então, do ponto de vista psicológico ou cognitivo, a percepção, ela envolve também os processos mentais, que são a nossa memória, outros aspectos, né? Pronto. Então, vamos lá. Do ponto de vista psicológico ou cognitivo, né? Então, a gente pode dizer que a percepção, ela envolve também os processos mentais. Então, se a gente não está atento, a gente só tem pensamentos negativos. Então, a gente vai trabalhar memórias negativas. A gente vai ter outros aspectos de acordo com a nossa memória, né? Que podem influenciar na interpretação dos dados recebidos, como eu falei para vocês. Então, a percepção, ela vai ser processada pelo nosso cérebro de acordo com a nossa memória, os nossos processos mentais. Se eu estou com uma memória ruim, como é que eu vou perceber o mundo? Né? Se eu estou magoada dos pensamentos e dos sentimentos abalados, como é que eu vou perceber cada situação? Né? Não, vocês já ouviram falar que quando você está trabalhando, tem pessoas que levam problema de casa no trabalho, ou vice-versa, e a gente não tem um profissionalismo para deixar o problema em casa e o problema do trabalho no trabalho, né? Então, assim, às vezes a gente mistura uma coisa com a outra. Compreende? Amizade com o trabalho, relacionamento com o trabalho, ou vice-versa. Então, essas coisas vão deixar a gente um pouquinho, né? Vai deixar a gente um pouquinho despreparado para processar isso. A gente não vai ter. Então, do ponto de vista psicológico, a gente vai ter esse processo cognitivo para nos ajudar na interpretação. E tudo que a gente vai interpretar e perceber do meio, né? A percepção, ela também vai estar trabalhando com o real, com a nossa realidade, né? É um estudo da percepção da minha realidade. Então, a gente precisa ter essa apuração dos fatos, né? Então, assim, eu tenho uma imagem que eu queria mostrar para vocês, eu vou tentar colocar aqui, né? Deixa eu ver se eu consigo colocar aqui para vocês. Mas tem algumas imagens, né? Eu vou usar um exemplo, mas se eu não conseguir colocar a imagem agora, depois eu naciono. Então, o que é que acontece? Sabe aquelas imagens que a gente vai fazer teste de psicologia mesmo, testes psicológicos? Não tem aquelas imagens distorcidas que você identificar, que imagem é aquela? Tem um preto de fundo, um branco, e às vezes você enxerga, tem algumas pessoas que vão enxergar mais o fundo preto, que está desenhado, e outras que vão enxergar o que está desenhado no fundo branco. Não tem? Tem outras também, aquela de 7 erros, né? A gente vai encontrar os 7 erros num determinado lugar e vai achar aquilo ali diferente, né? Então, essa é uma das partes que a percepção ela nos traz, né? A gente percebeu. Algumas pessoas vão ver de uma forma e outras vão ver de outra. Eu tenho uma imagem aqui que eu vou tentar colocar para vocês, que ela é tipo uma taça, né? Mas eu não vou falar muito não, vou deixar vocês tirarem achar que eu estava terminando, né? Se vocês tiverem alguma dúvida, vão poder. Tirando agora, né? Para que a gente possa aproveitar mais. Aí tem outras imagens também que a gente trabalha com ela, que você vai perceber, são imagens, por exemplo, uma pessoa olha, vai ver um animal.
Eu já coloquei bastante para vocês antes no grupo, né? Ah, veja quantos animais você encontra nessa imagem, né? Quantas pessoas tem nessa árvore, quantos rostos você encontra. Não tem também? Tem uns rostos diferentes que a gente encontra. Vocês estão me ouvindo, né? Bota o polegarzinho para saber se está bem, para vocês verem, ou se está ruim o som. Boa noite para quem está chegando depois. Então, é bem interessante trabalhar a percepção de nossos entendendo com esse olhar diferenciado, né? Porque a gente começa a ver a vida diferente, diferentes pontos de vista. Estou separando aqui a imagem, pegando mais de uma para. Como eu falei, né? Aproveitando esse tempinho que eu estou resolvendo aqui, você que está postando o nosso vídeo, né? Não esquece de comentar nas nossas postagens, de compartilhar com outra pessoa, de indicar o nosso projeto para outras pessoas também, porque nosso objetivo é alcançar o máximo possível de pessoas que queiram trabalhar nessa área de autoconhecimento, queiram aprimorar mais, aprender mais de si, aprender um pouco mais, despertar essa consciência. Esse é o nosso maior objetivo, certo? Então, eu conto com você para me ajudar a alcançar mais gente, né? Levando em consideração que a gente estava com uma meta para o nosso canal do YouTube. Eu lembro que eu estava falando com a Marciana, estava gravado em alguns dos nossos vídeos, e a gente tinha comentado sobre, daqui para dezembro, a gente pelo menos chegar a 1.500, não foi isso? Marciana, responde a isso, se eu não estiver enganada. Eu falei até com a Marciana. A gente tem que chegar pelo menos a 1.500 até dezembro. Não é? E graças a Deus a gente conseguindo, né, aos pouquinhos, conquistar. Ah, tá ruim ainda? O som ainda tá ruim? Se der, eu vou tentar, mas hoje, no caso, não vou poder mexer muito não, mas o celular tá perto, sim, do computador. Infelizmente. Estou muito perto. Mas a gente chega lá. Melhorou, né? Às vezes falta um pouquinho, mas já melhorou. Pelo amor de Deus, tem que melhorar. Tá dando para ouvir bem, né? Menos. Embora. Vamos embora. Vou mostrar uma imagem aqui para vocês, só para a gente ver o que cada um vê. Vou ampliar ela. Deixando claro que tudo é percepção. Não quer dizer que porque você está vendo diferente, uma alteração, você está doido, o fulano está normal. É só questão de percepção mesmo, que algumas pessoas tendem a ver de determinada forma. E um pato e um coelho juntos na mesma imagem. Achei também bem interessante. Rapaz, eu comprei, mas não deu muito certo, não. Eu comprei, mas não deu muito certo. Por isso que eu não investi muito, não. Porque
Tem coisa que não funciona. Que tá carregando. Aí não funcionou muito, não. Deixa eu ver agora para vocês verem. Vou fazer uma selma guita aí, né? Vejam, vejam aí se vocês conseguem ver. Aqui, acho que tá pequenininho, né? Esse aqui, vocês conseguem ver? Quer que eu coloque maior? Alguém está conseguindo ver? Se estiverem vendo a imagem, vocês levantam o polegar. Aqui é um estudo da percepção e da realidade, né? O que é real, o que a gente realmente consegue ver de acordo com a percepção de cada um. Vocês estão vendo? Responde aí, Marcelo, para ver se vocês estão conseguindo visualizar o... Pronto. O que vocês estão vendo aqui nesse desenho que eu estou circulando? Um pássaro. Olha, tá vendo? Algumas pessoas vão ver um pássaro, um coelho, um pato, né? Depende de cada um. Agora, se você olhar para o outro lado, você vai ver que é um coelho. Olha o olho do coelho, aqui são as orelhas dele, aqui é a boca. Consegue ver também? Ó. Aí essa daqui, o que vocês veem aqui? Nessa imagem. Era para estar mais fechadinho. Essa aqui. O que vocês conseguem ver aqui? Vou olhar aqui para eu ver também. Ver se está bom para você. Olha. Né? Quem mais vê outra coisa, sem ser um homem ou uma mulher, um casal, duas pessoas se olhando? Pode ser uma taça também, não? Olha, uma taça aqui, ó. Para quem está olhando só para a parte branca, você vai ver uma taça. Para quem está olhando só para a parte preta, escura, você vai estar vendo de outra forma. Aqui a gente pode usar também como um exemplo, né? Para quem olha a vida de uma forma negativa. Vamos supor. Para quem vê tudo escuro, não que foi o caso da nossa amiga, né? Mas, assim, eu estou falando no sentido, tipo, vamos supor, se eu olho a vida e vejo só uma perspectiva, tudo escuro, eu vejo o casal aqui se olhando. Mas se eu vejo tudo claro, se eu estou com a mente aberta, eu posso ver uma taça, não vou festejar, não estou dizendo que é isso, significado. Eu estou só usando um exemplo, e estou usando isso aqui como um ponto de partida. Mas vamos imaginar, a gente pode ver algo, se eu estou com a mente perturbada, né, eu posso ver de um ângulo, se eu estou com a mente mais aberta, eu posso ver de outro, entende? Então, tudo é um processo cognitivo, entende? E a gente precisa trabalhar, e a gente precisa compreender os nossos processos, né? Então, a percepção, ela tem campos, né, mais antigos da pesquisa psicológica também, que a gente vai ver, né, na psicologia a gente vai ver também um estudo, né, da importância, por que comportamento, por que a percepção é assim, qual a importância, né, das pessoas e como elas se baseiam na realidade, né, si mesmo, né, por exemplo, né, nesse motivo, né, que a gente viu aqui, a percepção do mundo,
pode ser diferente, talvez. Cada um de nós, cada uma das pessoas percebe o mundo do jeito e na situação, de acordo com os aspectos que ela tem, importante para si, entende? Então, assim, como é que eu vejo as coisas para mim? O que é mais importante para mim? Então, eu vou ter uma percepção para enxergar a vida de acordo com as coisas que são importantes para mim, entende? Então, assim, o processo de percepção tem início com a atenção, é uma coisa muito importante, que é a atenção, né? Quando a gente começa a focar, prestar atenção em algo, a atenção é um processo cognitivo que nos ajuda a ter percepção, né? Então, a atenção, que é um dos mais importantes na observação, é a observação seletiva, as observações e outras formas, né, que a gente vai efetuar nesse processo, né? Então, a gente vai ver outros fatores que vão influenciar a atenção. Como é que a gente vai dar atenção para alguma coisa, né? Quais são os fatores que influenciam para que a gente tenha foco, atenção em algo? Se a atenção é um dos processos cognitivos que vai fazer com que a gente tenha percepção de algo que a gente sempre percebeu, então a gente vai precisar ver o que acaba influenciando na nossa atenção. O que influencia? O que influencia na nossa atenção é os fatores externos e os fatores internos. Tudo que está fora de mim vai influenciar a forma como você vê as coisas. Direcional para o pensamento, o foco, né? Que a atenção é aquilo que a gente determina o foco. A atenção é tudo que eu olho e foco naquilo. Se eu não estou focando, eu não estou tendo atenção, entende? Então, os fatores externos, né, eles vão ser mais importantes dentro da atenção. E vai trazer o quê? Quais são eles? Seria o quê? A intensidade. Porque a nossa atenção, particularmente, ela desperta porque os estímulos que se apresentam com grande intensidade, e por isso é que a gente vai começar a ver, né? As sirenes da ambulância possuem um som insistente. Então, a gente vai ver que é alto e que está nos chamando a atenção. Porque são intensos, tem coisas intensas ali nos corpos. A intensidade de algo vai nos chamar a atenção, né? O tamanho, a proporção, a intensidade que se apresenta para a gente, um fator externo, vai nos chamar a atenção. Uma cor vibrante vai nos chamar a atenção. O som berrante vai nos chamar a atenção, né? As pessoas agora que estão com a bocona, né? O zoião, com tudo, né? Coisado, então nos chama a atenção. Outra coisa também que vem externamente, que a gente vai fazer o que? É o contraste. A atenção, ela será muito mais perto, quanto mais, né? Quanto mais a gente vê o contraste que existe entre os estímulos, tal como acontece com sinais de trânsito, pintados de cores diferentes, né? As cores vivas, como eu falei, o movimento, também fazer algumas formas de a gente prestar atenção nas coisas. A incongruência, ou seja, prestarmos muito mais atenção às coisas bizarras. Veja, a gente vai olhar muito mais para a pessoa que estiver totalmente fora do padrão do que uma pessoa que está no padrão. Tudo que está fora da caixa, a gente vai dizer assim, não tem nada a ver, ela nem combina. Veja, é uma mulher toda arrumada, mas se você é feio, você olha mais para o sapato. A mulher está toda bonitinha, você olha só para o defeito. Então, assim, a nossa atenção mais de acordo com isso, né? Aquilo que está despertando nosso interesse, né? Por exemplo, a criança e os gatos, né? Os gatos reagem mais facilmente com elas brincando com brinquedo. A criança também, né? Se movimentam, se movem e estando parados, né? Tudo que tiver ali em movimento, tanto o gato como a criança, elas prestam atenção, né? Então, tudo que tem movimento, tudo que tem incongruência, tudo que tem contraste e intensidade vai chamar mais a nossa atenção, né? Os fatores externos, internos dentro de nós que vai fazer atenção também, prestar atenção nesse processo cognitivo, que a gente precisa entender o que é a percepção e o que é todo esse processo para o nosso despertar de consciência e o autoconhecimento. Seria o quê? As influências da atenção que estão dentro da motivação, prestar muito mais atenção a tudo que nos motiva e nos dá prazer. Tudo que vai nos dar prazer, a gente vai prestar atenção. Tudo que tem motivação, traz um motivo para a gente, tem um motivo específico para a gente.
Então, esses são os fatores internos, né? A experiência anterior que a gente tem também, tudo que a gente viveu antes, vai trazer uma certa motivação e atenção para a gente também. Porque aquilo que a gente vivenciou, legal, bacana, bom, que trouxe prazer, a gente vai querer viver de novo. Então, vai nos trazer atenção, né? Por outras palavras, a gente pode falar o quê? Força do hábito faz com que prestemos mais atenção ao que já conhecemos. Então, tudo que a gente conhece mais e já sabe o que vai trazer resultado, que é da nossa natureza, a gente vai prestar mais atenção. Entende? Então, na percepção das formas, as teorias da percepção reconhecem princípios básicos que vão influenciar, né? A gente vai ver a estrutura, o fundo, como a gente viu naquela figura ali, que está escuro, que está claro, né? Então, a gente vai perceber também que se a atenção é mais importante para a gente desenvolver a nossa percepção, a gente precisa entender quais são os tipos de percepção. A gente tem a percepção seletiva, a gente tem a percepção também distorcida, né? Distorção seletiva da percepção, a retenção da percepção. E tem outros tipos de percepção também que a gente pode estudar depois se a gente quiser ver. Veja, se você prestar atenção, eu tenho uma memória, né, de curto prazo, que todo mundo tem, mas eu tenho uma seletividade. Né? Eu estava até discutindo com um professor, né, tá? Eu sou muito seletiva com aquilo que eu vou guardar. Então, como eu já tive muitos traumas, de alguma forma, o meu organismo, ele se desenvolveu de uma forma que fez que eu só guardasse aquilo que realmente me importa. Então, eu tenho uma memória seletiva. E eu começo a só dar mais atenção ao que me interessa. Eu não dou mais atenção a nada que não me interessa. Eu só foco naquilo que realmente me importa. Então, às vezes eu estou ouvindo alguém, tenho uma certa dificuldade de ouvir, de prestar atenção em coisas que não está dentro do que eu quero vivenciar. Então, palavras que eu digo ali, isso aqui não me pertence mais. Quando eu disser assim, deletei, vai entrar por um ouvido, vai entrar pelos meus olhos, eu não vou guardar isso. Eu não vou criar essa janela. Então, de uma forma ou de outra, isso acaba sendo bacana. Mas é ruim também quando a gente quer ter um vínculo com alguém, às vezes até um paciente, ou um processo que aquele assunto não nos interessa, a gente vai fazer de forma diferente. Veja, uma apresentação de um trabalho, um assunto quando você gosta, você não vai fazer com mais atenção, você não vai se dedicar mais. Uma profissão, um relacionamento, um grupo de amigos, uma viagem, você vai se preparar mais porque você tem interesse naquilo. Então, você vai se dedicar mais àquilo. Então, o que eu quero que a gente traga para a gente finalizar, né, é que a gente fazer essa compreensão que tanto a percepção quanto a subjetividade nossa traz esse autoconhecimento que a gente precisa para a nossa jornada de autoconhecimento, né? Eu preciso me conhecer, mas eu preciso entender como é que eu vejo o mundo, como é que o mundo se apresenta real para mim. A gente teve um tema que eu falei, o real e o imaginário, né? A gente falou muito que às vezes a gente cria coisa na nossa cabeça que não é real, mas que a gente tem a perspectiva, expectativa, principalmente do outro, no relacionamento, uma viagem, e na nossa própria vida. A gente está todo momento criando alguma coisa de expectativa. Bem, já estamos passando do nosso horário, mas eu vou para concluir. Temos essa expectativa, esperamos mais. E a gente precisa entender que existe a subjetividade e existe a nossa percepção das coisas. E muitas vezes a gente está percebendo, está interpretando o que está acontecendo fora e dentro, de acordo com as nossas experiências. Ou seja, se eu tive muitos traumas, se eu estou muito bagunçado, muitas crenças limitantes, então tudo que eu vou perceber de fora vai ser muito mais difícil eu interpretar da forma correta. Eu posso estar vendo coisa que eu estou imaginando, que eu estou criando na minha mente. A gente teve um tema também que eu falei muito, foi o pensamento, né? A gente é aquilo que a gente pensa. E o nosso pensamento vai gerar muito aquilo que a gente quer que aconteça, né? Então, a gente precisa também ver isso. Se eu estou pensando fora da caixinha, muita coisa eu estou criando só na minha mente, de acordo com as crenças limitantes minhas, daqueles que me fizeram
eu estou percebendo um mundo totalmente distorcido. Eu preciso trabalhar isso. Eu preciso trazer para a terapia de grupo. Eu preciso conversar com pessoas que vão abrir minha consciência e vão me explicar como é que eu posso resolver isso. E não ficar sozinha tentando bater de frente e me culpando, desistindo de tentar, desistindo de se curar, desistindo de passar por um processo de interpretar melhor, do autoconhecimento, porque você está passando por esses processos cognitivos que é difícil para você, entende? Então, com esse tema, gente, a gente vai encerrando, mas eu quero deixar claro para vocês, né, que eu achei bacana trazer um pouco dessa reflexão. Não vai ficar muito como uma aula, né, porque isso aí vocês podem pesquisar na internet também, mas só para trazer uma luzinha, a gente tem que prestar atenção. Como é que eu estou percebendo o mundo? Como é que eu estou me percebendo? Como é que eu estou percebendo a circunstância, o momento que eu estou vivendo, de acordo com minhas crenças, com tudo que me foi apresentado no passado? Não esqueça, nós damos mais atenção para perceber as coisas quando nós estamos envolvidos com as. Então, tudo que não tem interesse vai passar despercebido. Então, vamos começar a olhar a vida para a gente ver coisas que talvez a gente não esteja dando importância. Não esteja dando devida importância porque não é do nosso interesse. Mas, às vezes, está ali para a gente aprender. Para a gente poder mergulhar e perceber, absorver, aprender melhor. Certo? Shalom, gente, com prazer. Se ela vai botar lá o comecinho e algumas coisas aí que a gente achar pertinente. Certo? E até o nosso próximo encontro. Podem deixar sugestões de tema e a gente vai avaliar. Não esqueça de curtir o nosso vídeo, curtir o nosso vídeo, comentar. Cada polegazinha que faz o YouTube reconhecer o nosso vídeo. Quando você comenta também alguma coisa, ou deixa um emoji, alguma coisa. E se você compartilhar com alguém, melhor, certo? Fique na paz, que Deus abençoe. Shalom para você. Vocês ficaram também assistindo. Bom, um beijo, até mais. O som tá ruim? E agora? Nossa, vamos ver se melhora. Melhorou? Vejam aí, gente. Se é melhor, você faz no finalzinho. Tá com eco? Nossa. Eu acho que se eu tirar o fone, vai ficar com mais eco, né? Vê se vocês estão conseguindo ouvir. Melhorou? Condições de... Melhorou? Se melhorou, melhor ainda, né? Mas eu acho que vai fazer mais eco. Estão conseguindo ouvir? Tirei o fone. E aí? Melhorou? Tá melhor sem um fone ou com o fone? Corta, Maciel. Um minutinho para Maciel não cortar. Melhorou? Então tá bom, vai ser sem um fone, tá certo? Melhor ainda, que é um saco tá com esse fone. Então vocês... Sem o fone tá melhor, né? Então, tá jóia. Voltando, né?